Basicamente, pessoal, o objetivo dessa aula aqui é dar uma passada geral sobre o curso. Na semana do acolhimento, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas aqui eu vou detalhar um pouco mais especificamente sobre a parte de atuação profissional, que lá eu evitei de falar por uma questão de limitação de tempo mesmo. Bom, então aqui a gente vai conversar um pouco sobre o perfil profissional, né, da nossa área, tipos de emprego, mercado de trabalho. Vou dar exemplos até para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza de salários, né, dentro da nossa área, que eu sei que essa é uma curiosidade de todo mundo, a gente começa a estudar alguma coisa, daqui a pouco vai atuar profissionalmente, quer saber quanto que vai ganhar e tudo mais. E por fim, eu vou falar especificamente sobre o curso de Ciência da Computação da UFV, tá? Para a gente começar a nossa conversa, eu quero fazer aqui uma pequena diferenciação entre os principais cursos de nível superior da área de computação, da área de informática que a gente tem no Brasil. Vocês estão especificamente no curso de ciência da computação, mas a gente tem outras opções aí e eu gostaria de fazer, enfim, esse mapa para vocês entenderem embora exista uma interseção muito grande, né, entre as áreas, o que é exatamente que diferencia elas? Observem que esses não são exatamente os únicos cursos existentes no Brasil, mas são os únicos do ponto de vista de bacharelado e licenciatura. Aqui eu não listei os cursos tecnólogos ou cursos tecnológicos, que são aqueles cursos de curta duração, cursos às vezes de 2 anos e meio, 3 anos. Não coloquei, não é no sentido de, eles têm uma qualidade mais baixa ou coisa assim. Não. Né? São cursos bons também, mas é porque não daria para a gente falar de todos, foquei nos mais importantes. Perfeito? Eu vou deixar para falar sobre ciência da computação por último, para a gente fechar essa discussão. Eu vou começar falando sobre os outros 4 cursos. Vamos lá. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o curso de engenharia da computação. Engenharia da computação é um curso voltado para quê exatamente? Então, eu costumo dizer que é um curso mais focado na parte de hardware. Professor, não sei exatamente o que é hardware. Então, vamos lá. Computador, a gente tem software e tem hardware. A parte física do computador, ou seja, a parte que você consegue pegar, a parte que você consegue tocar, é o hardware. Então, um HD é um hardware, uma memória RAM é um hardware, uma placa de vídeo é um hardware, enfim. Hardware é a parte física. Software é a parte abstrata, certo? Software é aquela parte, é o programa do computador, é a parte que você não consegue tocar. De uma maneira geral, hardware não existe sem software, software não existe sem hardware. A gente pode fazer uma analogia aí com o nosso corpo humano. Eu costumo fazer uma analogia do hardware com o nosso corpo propriamente dito, os nossos órgãos, né? A gente tem coração, a gente tem cérebro, a gente tem, né, rim, fígado, por aí vai, certo? É o equivalente aí do nosso hardware. Mas o que que acontece com o nosso corpo quando a gente morre, né? Quando a gente não tem vida? O rim não serve para nada, o coração não serve para nada, o cérebro não serve para nada. Estou desconsiderando nesse paralelo a possibilidade de doar esses órgãos, tá, gente? Não vamos entrar em tanto detalhe assim. Mas nessa brincadeira aqui, a vida é algo que a gente não pega também, não é? Ninguém pega uma vida assim, só no jogo de videogame. Então o software é como se fosse a vida do computador. Um hardware sem software, ele basicamente é um emaranhado de peças que só tem a finalidade de gastar energia elétrica, mas não faz nada útil. Na computação não é muito diferente, só que dependendo da área que a gente estuda, ela tem um foco maior em hardware ou em software. No caso da engenharia da computação, é uma área muito mais voltada para a parte de hardware do que para a parte de software. Então, por exemplo, provavelmente se você comprou uma placa de vídeo nova para o seu computador, se você colocou um SSD no seu computador, enfim, qualquer componente que você tenha comprado, provavelmente ele tem uma grande chance aí de ter sido projetado por um engenheiro da computação, porque o foco é mais por aí. Tranquilo? É um curso mais voltado, então, para produtos
eletrônicos, de comunicação, automação, robótica. É um curso mais voltado para essa direção. Tranquilo? Quando a gente fala de sistemas de informação, eu, inclusive, sou bacharel em sistemas de informação. Eu não sou bacharel em ciência da computação. Meu mestrado é em ciência da computação, mas minha graduação é em sistemas de informação. O que o curso de sistemas de informação tem de diferente? Eu estou focando nas diferenças, tá, gente? O que é interseção eu não estou abordando. Até porque a interseção é muito grande mesmo. É um curso mais voltado, como eu estou destacando aqui, para tecnologias da informação, comunicação e gestão. Então vamos lá, vamos falar de uma forma mais clara. Se você é uma pessoa que tem interesse por conhecer as tecnologias mais modernas do momento, a linguagem de programação mais usada, o ambiente de desenvolvimento mais usado, né, a técnica de teste mais usada, ou até mesmo você tem intenção de empreender. Eu quero abrir uma empresa, né? Eu quero gerenciar um negócio da área de TI. Provavelmente o curso de sistemas de informação ele é o mais adequado para você. Só que ele tem uma peculiaridade. Quando você estuda sistemas de informação, e eu estou desconsiderando nesse caso as disciplinas optativas, que todo aluno pode cursar para complementar a sua formação e moldá-la, né? Ele é um curso que ele ensina muito de tecnologia, mas ele não ensina tanto de fundamentos. Toda tecnologia é criada por meio de um conceito, de um fundamento da computação. Então, digamos que o profissional de sistemas de informação, em linhas gerais, ele às vezes conhece aquela tecnologia, sabe usar, mas não necessariamente teria a condição de produzi-la. Então, o cara, às vezes, ele sabe usar a linguagem de programação Java, mas não tem nem ideia, por exemplo, como que ele construiria a linguagem de programação Java. É mais ou menos nesse sentido, que ele não tem... O curso não é tão focado em fundamentos, ele é mais focado em tecnologias. Esse profissional ele é muito requisitado no mercado. Ele é muito requisitado no mercado porque ele sai na ponta dos cascos. Ele sai sabendo tudo de mais moderno do momento. Só que ele tem que tomar cuidado para ele não ficar defasado ao longo dos anos na atuação profissional dele. E do ponto de vista de gestão, que eu estava falando aqui, o curso de sistemas de informação, ele tem como disciplinas obrigatórias, disciplinas da área de contabilidade, administração, empreendedorismo, que são disciplinas que dão direito, inclusive. Então, são disciplinas que dão base para a pessoa eventualmente empreender, abrir um negócio, gerenciar. Perfeito? Bom, quando a gente fala de engenharia de software, e a gente tem, né, o curso de bacharelado em engenharia de software, ele, de forma análoga ao que eu falei na engenharia da computação, não é engenharia mais focada no hardware, na parte física do computador. A engenharia de software é mais focada na parte abstrata, na parte que você não toca, no que dá vida para o computador. Então, quando a gente desenvolve software de forma profissional, né, a gente tem que levar muitas coisas em consideração. Como que eu analiso um problema para entender os requisitos daquele software? Como que eu projeto uma solução? Como que eu testo aquele software para evitar que ele tenha erros, né? Como que eu gerencio esse processo de desenvolvimento? Como é que eu vou gerenciar os recursos que eu tenho? Como é que eu vou conseguir atender a critérios de qualidade específicos? Como é que eu vou conseguir atender um cronograma? Como é que eu vou ficar dentro de um orçamento? Qual a arquitetura de software que eu tenho que usar para ser mais fácil de dar manutenção naquela ferramenta depois? Eu estou dando alguns exemplos muito por alto, tá? Não estou de forma alguma tentando exaurir essa área para vocês, mas de uma maneira geral, o curso de engenharia de software, ele é focado em detalhar tudo que está envolvido dentro do processo de desenvolvimento de software profissional. Perfeito? Por fim, a gente tem aqui o curso de licenciatura em computação, que dentre todos esses que eu falei até agora é o mais incomum, digamos assim, é o que tem menos ofertas aí pelo nosso país, mas ele existe. Então, como toda licenciatura, qual que é o objetivo de um curso de licenciatura? Seja ele qual for, né? Licenciatura em biologia, física, matemática. Licenciatura busca formar professores.
Aí você pode pensar que, uai, professor, mas, por exemplo, você é bacharel em sistemas de informação e você é professor, você não tem licenciatura. Tá, mas vamos lá. Do ponto de vista legal, quando você é formado em um curso de bacharelado, você pode ser professor, sim, mas no ensino superior, que é o caso que nós estamos aqui. Eu dou aula no ensino superior. Se eu quisesse dar aula no ensino básico, né? Se eu quisesse dar aula no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino técnico, eu teria que ter licenciatura. Isso vale para todas as áreas. Não me pergunte por que exatamente é assim. Eu confesso que eu não sei explicar, mas é uma questão de legislação. Provavelmente, no curso técnico, vocês tiveram professores que ou possuíam licenciatura em computação, ou então possuíam alguma especialização lato sensu com equivalência à licenciatura na computação. Eu, por exemplo, já fui professor do IFET antes de vir para a UFV, então eu atuava no ensino técnico e tecnológico, mas eu não sou licenciado e nem tenho lato sensu equivalente, mas quando eu ingressei no IFET eu tinha um prazo máximo, não me recordo o prazo, para obter a minha licenciatura, senão eu não poderia continuar atuando como um tal. É assim que funciona. Então, se você quiser dar aula de computação nas escolas, você precisa de ter licenciatura ou algo equivalente. E, naturalmente, num curso de licenciatura, além de você conhecer os conceitos gerais de computação, você vai ser exposto a questões pedagógicas, né? Questões sobre metodologias de ensino, enfim, como é que eu ensino computação? Esses cursos são mais voltados para isso. Por que eu deixei ciência da computação por último? Tá? Vamos falar especificamente sobre o nosso curso aqui agora. De uma maneira geral, eu costumo dizer, e eu não estou fazendo demagogia de forma alguma, que entre todos esses cursos, ciência da computação é o mais completo. Ah, professor, mas você falou que em engenharia da computação a gente estuda hardware. Beleza, em ciência da computação você estuda também. Ah, você falou em engenharia de software, estuda muito software. Ciência da computação também. Ciência da computação tem engenharia de software 1 e 2. É até comigo, é a minha área de atuação. Ah, você falou que tem a parte de gestão no curso de sistemas de informação. Em ciência da computação, se você quiser, você faz isso por meio de disciplinas optativas, né? A parte de licenciatura, né? Ah, como é que eu vou aprender as metodologias de ensino e tal? Por disciplinas optativas ou até mesmo facultativa dentro da carga horária livre do curso, que eu vou falar daqui a pouco, você também faz se quiser. Então, assim, o curso ele é muito completo. Olha só, esse é o grande diferencial do curso de ciência da computação. É uma ciência. Não existe ciência sem fundamentos, conceitos, princípios científicos. Isso funciona em qualquer uma. Então, o aluno formado em ciência da computação, ele tem um arcabouço de conceitos, teorias e fundamentos da computação muito sólido. E por que isso é importante? Lembra que eu tinha falado para vocês que em sistemas de informação a gente estuda muito tecnologia? Mas toda tecnologia é baseada em algum fundamento, em algum conceito, em algum princípio da computação. Igual deu o exemplo lá do Java. Ah, o cara sabe usar Java, mas não sabe fazer o Java. Só que aí o Java morre com o tempo. E aí, se ele não entende exatamente como ele funcionava, ele pode ter mais dificuldades, às vezes, de aprender uma linguagem nova que vier depois. Quando a gente domina os conceitos, princípios e fundamentos da computação, além da gente ter a capacidade de não apenas usar as tecnologias, mas também criar as tecnologias, a gente tem uma facilidade muito grande de se adaptar às mudanças tecnológicas. Eu acredito que seja bem claro para vocês que a computação é uma área que muda com uma rapidez muito grande. O celular que vocês usavam há 2 anos atrás, talvez não usem ele mais hoje, ou se ainda usam, ele não é o mais moderno mais. A mesma coisa se aplica ao computador, ao videogame, à linguagem de programação, tudo. Então, o profissional em ciência da computação, ele tem uma tendência a conseguir ser relevante no mercado de trabalho por um período de tempo muito mais longo, porque ele consegue se adaptar facilmente a essas mudanças. Aí você vai me perguntar, professor, mas então se eu estou na ciência da computação e eu quero me especializar um pouco mais de coisa lá da engenharia da computação, como é que eu faço? Eu tenho que fazer engenharia da computação depois? Não necessariamente. Todos esses cursos, sem exceção,
eles têm as suas disciplinas obrigatórias, que eram o foco que eu estava falando aqui para vocês, mas todos eles têm lá uma carga horária de disciplina optativa. Então, nada te impede, por exemplo, de cursar ciência da computação, mas como optativa, você puxar as disciplinas que são características principais de sistemas de informação. Então, não tem disciplina de administração, contabilidade, gestão como obrigatória na ciência da computação, mas eu gosto. Poxa, faz como optativa. Ah, mas eu estou fazendo sistemas de informação e eu queria ter mais conhecimento sobre fundamentos da computação. Puxa como optativa. Então, de uma maneira geral, meio que não é que não faça diferença o curso que você escolhe, faz sim, mas você consegue, independentemente da sua escolha de curso, compensar alguma deficiência daquela formação na parte do seu curso que te dá flexibilidade, que são as disciplinas optativas ou facultativas. Então, vamos seguir aqui. Do ponto de vista de atuação profissional, o que eu posso fazer uma vez que eu me formar? Não só no curso de ciência da computação, tá? Mas em qualquer um desses cursos da área da computação. O que eu posso fazer? Vocês vão ver que o leque é grande. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu vou apresentar as principais opções para vocês. Bom, uma das possibilidades seria trabalhar projetando, desenvolvendo sistemas de informação. Professor, o que é um sistema de informação? Um sistema de informação é um software? Um sistema de informação é um software. Todo software é um sistema de informação? Não. Nem todo software é um sistema de informação. Quando a gente fala de sistema de informação, normalmente a gente está falando de um software mais robusto que envolve a integração de vários sistemas menores. E aqui eu vou citar alguns exemplos para vocês de sistemas de informação que vocês conhecem, usaram, mas às vezes nem tem ideia que estavam fazendo isso. Vamos lá. E-commerce. E-commerce é um tipo de sistema de informação. E-commerce são esses sistemas de venda online, venda pela internet, que a gente está tanto usando aí na pandemia mesmo. iFood, né? A Amazon, Americanas.com, Submarino e mais um monte de propaganda que eu poderia fazer sem receber nada por isso, né? Enfim, todos esses são e-commerces. Por que eles são sistemas de informação? São ferramentas, são softwares que integram muitas coisas. Dentro de uma plataforma dessa, você tem um controle de estoque, você tem um sistema de pagamento, você tem uma gestão de clientes, você tem uma sessão de relacionamento, suporte, tem muita coisa junta ali e integrada. Isso é um sistema de informação. Então, uma possibilidade é atuar desenvolvendo esse tipo de coisa. Outro exemplo aqui, ó, o CRM. O professor tem nem ideia quem que é CRM. Tem, você usa isso todo dia e não sabe. Quando a gente fala de CRM, a gente está falando, né, de gerenciamento de relacionamento com o consumidor. Fiz a tradução aqui para português da sigla em inglês, que seria aí do Customer Relationship Manager, alguma coisa nesse sentido, tá? O que é um CRM? Falando aí de forma mais objetiva. Normalmente eles são integrados com os e-commerces e eles trabalham com a ideia de ciência de dados, mineração de dados e tudo mais. Já deve ter acontecido com vocês, de às vezes, sei lá, você entrou lá no Submarino, tinha um jogo lá que você estava namorando, estava doido para comprar aquele jogo. Ficou olhando, pensou, colocou no carrinho, no final das contas você não comprou aquele jogo. Deixou para lá. Passou um dia, 2 dias, você recebeu um e-mail do Submarino. Olha, aquele jogo ainda pode ser seu. Às vezes, no dia do seu aniversário, você recebe lá um e-mail. Olha, promoções especiais para você. Ou então você colocou algum produto lá no carrinho e ele falou, olha, quem compra esse produto normalmente também compra aquele. Você já deve ter visto esse tipo de coisa. Isso tudo é fruto de CRM. São sistemas de informação que integram muitos dados e, enfim, tentam melhorar a experiência do consumidor. Sem querer entrar muito em detalhes, tudo isso daqui são sistemas que vocês eventualmente poderiam desenvolver profissionalmente uma formação. Ah, mas não gostei, professor, não acho essa uma boa opção profissional. Então vamos ver outra. Ó, outra possibilidade de atuação profissional. Projetar, implantar e administrar redes de computadores. Muito bem, esse tipo de profissional hoje é disputado à tapa no mercado. Por quê? Hoje em dia, tudo é interligado.
Dificilmente a gente usa hoje algum software que não está se comunicando pela internet para fazer alguma coisa, que não está trocando informação e tudo mais. Mas aí, o que acontece? Deixa eu aumentar aqui a importância dessa atuação para vocês. Quando eu falo do profissional que está projetando, implantando, administrando redes, sem querer desmerecer de forma alguma o profissional, eu não estou falando especificamente daquele cara que de repente vai lá na sua casa instalar a internet para você quando você contratou um plano novo, não. Não estou falando desse cara, não. Eu estou falando do sujeito que vai projetar e dimensionar uma infraestrutura mesmo de rede que permita, por exemplo, uma empresa, né, que tem várias sedes aí espalhadas pelo mundo, trocar dados em tempo real, atingindo determinado nível de segurança e um determinado nível de qualidade naquilo dali. E isso não é simples. Eu vou dar um exemplo de uma situação onde um profissional desse fez falta. Tá? Vamos pegar aí a época que a gente teve Copa do Mundo no Brasil. Quando a gente teve a Copa do Mundo aqui, vários estádios foram construídos, vários estádios foram reformados, enfim, os jogos aconteceram lá. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um jogo presencialmente na Copa do Mundo, mas muita gente que foi não conseguia usar o celular. Você pegava o celular, tentava fazer uma ligação, olhar SMS, enfim, usar o 4G ou coisa assim, não funcionava. Por que não funcionava? Como é que funciona uma rede de celular? Afinal de contas, a gente está falando de rede, por isso que eu estou falando disso. Você tem antenas espalhadas para todos os lados, certo? Todas essas antenas, elas têm um espectro de alcance, de sinal, e conseguem atender a um certo número de usuários dentro daquela célula. Por isso que é celular, né? Dentro daquela célula de rede que ela tem alcance ali. No entanto, isso foi subdimensionado na Copa do Mundo. Então, em grande parte dos estádios, o número de antenas ou a capacidade das antenas de celular que eram próximas a eles não tinha capacidade para atender aquele número de usuários simultaneamente. Então, a rede não funcionava. Ou seja, isso foi uma falha no projeto de rede. Então não é a instalação da antena que foi errada. Não, ela foi instalada do jeito que ela foi projetada. O problema foi no projeto. Então, como é que eu consigo dimensionar isso, o tráfego e tudo mais? Isso é parte desse tipo de profissional. Aqui o Caio fez uma pergunta relacionada a host de site e tudo mais. Tem a ver sim, cara. E eu vou dar um exemplo para vocês aí dos nossos sistemas UFV. Por que o Sapiens cai quando a gente tem aí o acerto de matrícula, a batalha do Sapiens, né? E o sistema para de funcionar? Por que isso está acontecendo com o PVANet já durante o PER em algumas disciplinas que estão usando só ele? Falta de projeto adequado de rede, escalabilidade, infraestrutura para suportar acessos simultâneos. Isso hoje é essencial para determinados nichos de atuação. E não é nada trivial de se fazer, tem muita coisa a se aprender e a se levar em consideração para fazer isso adequadamente. Muito bem, professor, também não gostei dessa opção, quero ver outra. Então, vamos ver, a gente vai ver várias opções aqui. Uma outra possibilidade seria, então, desenvolver aplicações de propósito geral. E aí, ó, eu destaco aqui a possibilidade de ser freelancer ou autônomo. Então, sei lá, professor, eu sou aquele tipo de cara que eu não gosto de ter patrão, eu gosto de trabalhar por conta própria, não gosto de ninguém mandando em mim, mas eu também não tenho coragem para abrir a minha própria empresa. Então, eu quero trabalhar de forma autônoma, livre, ganhar meu dinheiro sem ter nenhum vínculo empregatício. Tem gente que é assim. Na nossa área, isso é muito simples e comum de acontecer, inclusive. E uma grande possibilidade, eu vou dar o exemplo aqui de aplicativos móveis, né? Hoje a gente tem aí plataformas como a Google Play, para quem tem Android, a App Store, para quem tem iPhone, dentre outras coisas. Nessas plataformas, você consegue comercializar aplicativos ali sem ter um CNPJ. Você consegue publicar ali como pessoa física, com seu CPF, ou seja, você não precisa ter uma empresa, não precisa ter um patrão, você simplesmente ganha dinheiro ali. Se você que tiver a intenção de vender aplicativo de fato, a margem de retorno dessas plataformas é de 70%. Vamos supor que você publicou um aplicativo na Google Play e para alguém baixar ele tem que pagar R$1.
Então, sempre que alguém baixou aquele aplicativo, 30 centavos é do Google, 70 centavos é seu. Imagina que esse aplicativo teve aí 1 milhão de downloads. 700 mil reais na sua conta, né? Enfim, estou só dando um exemplo de opções de atuação profissional desenvolvendo tecnologias dentro da nossa área. Vamos para a próxima aqui. Professor, eu sou aquele cara que gosto de desenvolver software, mas eu não gosto de software como atividade final. Eu gosto de software como meio. Então, eu quero desenvolver infraestrutura de software para computadores. Não entendi, professor. Não entendi. Então, vamos lá. Vou tentar explicar isso melhor para vocês. A ideia aqui, nesse tipo de atuação profissional, é você desenvolver softwares que serão usados para desenvolver outros software. Ou então desenvolver software para facilitar o uso do computador. Aqui um exemplo, ó, sistema operacional. Vocês devem estar usando aí Windows, Linux, macOS, não sei qual sistema vocês estão usando. Mas um sistema operacional é um exemplo disso daí. No seu sistema operacional, você instala software nele. Mas quando um computador não tinha sistema operacional, e nem sempre o sistema operacional existiu, para você operar um computador, você tinha que conhecer a fundo como que ele funcionava. Você tirava um cabo daqui, colocava outro cabo lá. É como se você programasse o computador em tempo real. Ninguém precisa fazer isso mais. Hoje é muito mais simples de usar o computador e desenvolver soluções para ele. Porque quem hoje desenvolve um software, às vezes não tem conhecimento de baixo nível de hardware, mas ainda assim consegue desenvolver soluções que funcionam nele, porque existem ferramentas que facilitam esse caminho. Os próprios compiladores. Às vezes vocês têm a visão, professor, ainda estou começando a programar, será que para programar eu tenho que ficar digitando lá 0100100101010? Não, ninguém precisa fazer isso mais, né? Embora o computador só entenda isso, o computador só entende linguagem de máquina, né? E falando de forma genérica, assim, ele entende binário, ninguém precisa programar em binário. Você programa em um alto nível. O compilador faz a tradução. Ele é um software. Ele pega essa linguagem de alto nível e traduz para o que o computador entende e a coisa funciona. Mas alguém teve que criar esse compilador. Esse alguém poderia ser você. Certo? Isso serve para várias coisas, inclusive engine. Isso aqui se aplica em jogos, né? Hoje em dia, desenvolver jogo não é tão complicado quanto já foi no passado. Hoje a gente tem alguns exemplos mais comuns de engine, né? A gente pega, por exemplo, jogo para celular, tem uma engine que é muito comum que se chama Unity. Que tipo de jogo é feito na Unity? Eu vou pegar alguns que me vêm à mente aqui. Pokémon GO é feito usando Unity. O Free Fire, que o pessoal joga muito hoje em dia. Free Fire também é feito usando Unity. Jogos completamente diferentes, mas que partem da mesma base, né? Quando a gente usa uma engine, né, um motor para desenvolvimento de jogos, normalmente a física dos jogos, entre outros eventos que podem ocorrer ali, já está tudo encapsulado dentro de uma engine. Você não tem o trabalho de construir aquilo tudo do zero. Então, você parte de um ponto, reusa muito conhecimento, tem um trabalho menor, mas alguém teve que construir a engine. E aí tem outros, né? Unreal, né? A gente tem, por exemplo, Fortnite roda no Unreal. Que mais que roda no Unreal? Rocket League, né? Que é outro tipo de jogo muito diferente do Fortnite, mas parte da mesma base, né? Você pega da EA, você tem a Frostbite, que é a engine da EA. Então, o Battlefield e o FIFA, jogos completamente diferentes, são feitos por meio da mesma engine. Enfim, vocês poderiam construir isso daí, eventualmente. Perfeito? Eu quero ver outras opções. Tem, não falta opção. Então, olha só, aqui, não, eu quero trabalhar com desenvolvimento de jogos, então, professor. Quero trabalhar diretamente, não estou querendo desenvolver a engine, não. Estou querendo usar uma engine para desenvolver um jogo e comercializar. Então, desenvolvendo sistemas aqui para a parte de entretenimento e simulação. Isso é possível, tranquilamente. No nosso curso mesmo, a gente tem disciplinas de computação gráfica, inteligência artificial, né? Dentre outras questões que poderiam ser aproveitadas aí para esse tipo de finalidade. Bom, será que ainda tem opção? Tem. Com certeza que tem. Professor, acabei de me formar e não quero entrar no mercado de trabalho imediatamente. Eu quero me aperfeiçoar um pouco mais, quero estudar mais um pouco. Ótimo. Você tem a opção de ingressar, então, em um programa de pós-graduação.
fazendo uma especialização lato sensu, um mestrado, um doutorado. E, basicamente, você está caminhando para virar um pesquisador, né? O que um pesquisador faz? Ciência. E como que a ciência funciona, né? A ciência, basicamente, ela tenta produzir, né, novas tecnologias ou evoluir tecnologias que já existiam. Você parte de um ponto onde o conhecimento chegou e evolui a partir dali, usando método científico, enfim, experimentos, validações de hipóteses, enfim. Basicamente é isso que a gente faz num programa de pós-graduação, ciência, né? Algo que é tão essencial para a nossa sociedade. Uma vez que você optou por fazer pós-graduação, e saiba que você pode fazer isso, inclusive, recebendo para tal, né? Tem a possibilidade de você ter uma bolsa de estudos, se você for fazer pós-graduação em uma instituição pública, como é o caso aqui da UFV, você pode receber para estudar. Então, não é algo que necessariamente você vai ter que financiar do próprio bolso. E se você faz uma pós-graduação, embora não seja uma regra, o caminho natural costuma ser seguir a carreira acadêmica, virar um professor, assim como eu. E o que um professor faz? Só dá aula? Não, o professor não só dá aula, não. Aula, pessoal, é a parte mais divertida, sinceramente. Aula, como eu costumo comentar, é a hora que a gente vai, de fato, se divertir. Porque a parte que dá mais trabalho mesmo é quando a gente não está dando aula. Porque quando a gente não está dando aula, o que a gente está fazendo? A gente normalmente está orientando trabalhos de pesquisa de alunos que estão fazendo pós-graduação. A gente está escrevendo artigos, né? Estamos criando atividades avaliativas, estamos corrigindo atividades, pensando em novas metodologias para ensinar melhor. Enfim, tem muita coisa que um professor faz. É uma carreira extremamente interessante, eu particularmente adoro, porque ela não é repetitiva. Está sempre mudando, está sempre diferente, os alunos são sempre novos, as dúvidas são diferentes. Enfim, a gente se rejuvenesce aí a cada ano. Então, é uma opção também. Se todas essas não te agradaram, eu ainda tenho uma última opção aqui para citar, que é, de repente, partir para o lado de empreender. Ah, não, eu quero ter a minha própria empresa da área de tecnologia. Quero abrir uma startup, desenvolver algum produto, colocar no mercado, ganhar dinheiro. Ok, também é uma opção. Então, como vocês podem ver, embora eu não tenha nem tido a ambição de listar todas, aqui eu tentei passar para vocês opções mais relevantes, enfim, principais opções aí da nossa área de atuação, e como vocês podem ver, realmente não é pouco, tem coisa para agradar gregos e troianos aqui, né? Tem muita opção de atuação profissional, e o que não falta é vaga de emprego, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também. É uma área que está muito quente, e a tendência é esquentar cada vez mais. Algo legal também de enfatizar é isso aqui, ó, qualidade de vida. O que acontece? Às vezes, quando a gente está optando por escolher uma área onde a gente vai estudar, a gente às vezes pensa só no salário. Ah, eu quero ir para uma área que paga muito bem, uma área que tem muito emprego. Pô, claro que isso é uma variável, né? Ou são variáveis importantes para a gente levar em consideração. Mas não deveriam ser as únicas. Porque, afinal de contas, você está escolhendo uma coisa que você vai passar o resto da sua vida, ou quase isso, né? Fazendo, todos os dias. Se você estiver fazendo aquilo só pelo dinheiro, só pelo status, mas você não estiver satisfeito, você vai ser uma pessoa frustrada, provavelmente. Então, uma coisa interessante aqui da área da computação é do ponto de vista de estresse. Olha essa pesquisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ó. Profissionais de TI são menos estressados. Essa pesquisa, né, para a gente não ficar assim, ó, ela levou em consideração 23 mil profissionais de 8 países diferentes, levando em consideração vários aspectos, inclusive o aspecto financeiro. E por que ela chegou nessa conclusão de que nós somos menos estressados? Porque esse tipo de coisa aqui hoje é uma tendência. Eu estou mostrando vou mostrar algumas fotos para vocês de escritórios do Google. Isso aqui não é parque de diversão, não, tá, gente? É ambiente de trabalho. Claro que não é toda empresa de tecnologia que é assim, mas está sendo cada vez mais frequente as empresas tentarem criar ambientes confortáveis e descontraídos para as pessoas trabalharem. E isso, naturalmente, agrega muito do ponto de vista de qualidade de vida. Olha só, vou passando algumas fotos rápidas aqui, ó. Essas pessoas que estão nesses nichos que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são pessoas trabalhando, né? Por mais que pareça que não.
tem também os espaços de lazer para você desestressar um pouco. Vai lá, joga um pouquinho de videogame, toca um instrumento, volta, né? Isso, inclusive, ajuda a exercitar a criatividade, espaços de integração, como vocês estão vendo, ó. Outros, costuma ter lanchonete, não sei se nas fotos aqui vão ter, mas olha que interessante, né? Algumas empresas, inclusive, pagam por parte da sua hora de trabalho para você exercitar a sua criatividade fazendo o que você quiser. No caso do Google, por exemplo, 20% da sua carga horária de trabalho mensal, o Google permite que você faça projetos pessoais dentro do ambiente da empresa. Então, olha só, não, nesses 20% você não vai ter que fazer nada do Google, você vai criar tecnologias suas. Isso para o Google é muito bom, porque dando essa autonomia para o profissional, ele naturalmente vai se sentir mais confortável, vai sentir que a empresa é parceira dele, vai criar alguma coisa ali dentro e se o Google achar interessante, muitas vezes ele compra daquela pessoa aqueles projetos. Então é até um incentivo para essa pessoa querer desenvolver aquilo, para ela ganhar algo depois. Muita coisa do Google surgiu assim, né? A gente pega como exemplo aí o próprio Orkut, que é aquela rede social que já até morreu. O Orkut surgiu nesses 20% de horas vagas aí de algum profissional, depois o Google comprou dele. Dei exemplo do Google, mas é só para ilustrar, tá? Tem muita empresa de tecnologia que trabalha com essa descontração, aumentando a qualidade de vida. Você fica menos estressado ali no seu ambiente profissional. Professor, então você está dizendo que todo profissional da área de computação, todos os dias da vida dele, ele acorda com um sorriso de uma orelha na outra para ir trabalhar repleto de prazer porque está tudo certo? Não, gente, não estou falando isso, tá? Isso é impossível em qualquer profissão, porque todas as profissões têm os seus problemas, né? Você sempre vai ter o seu momento de estresse, isso é inevitável. Mas quando a gente pode amenizar isso, é muito bom. Bom, então vamos lá, falando um pouquinho mais sobre atuação profissional e opções. Trouxe aqui algumas pesquisas, elas não são exatamente de 2020, mas são bem recentes, 2018, 2019, como vocês vão poder ver, então assim, ainda tá atual. Ó, o que é isso daqui, ó? Conheça 10 profissões que estarão em alta em 2018. Isso daqui eu tirei um recorte, né, dessa pesquisa, depois vocês podem entrar nesse link para conhecer mais se quiserem, mas não era uma pesquisa que envolvia só profissões da área de tecnologia da informação, não. É uma pesquisa que envolvia profissões de todas as áreas, inclusive a computação. E dentro dessa pesquisa, veja só, a profissão que estava mais em alta é uma profissão da nossa área, o cientista de dados. Isso está fervendo, está muito quente. Quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de mineração de dados. A gente está falando de Big Data. Professor, não sei o que é isso. Traduz aí para mim. Então vamos lá. Gente, o que não falta hoje é dado sendo gerado no mundo a todo momento. Quando você está numa rede social, por exemplo, você vê alguma coisa, você aperta lá o botão curtir, você gerou um dado. Quando você está numa rede social, você fez uma amizade com alguém, começou a seguir alguém, você gerou um dado. Você fez uma compra num e-commerce, você gerou um dado. Tudo que a gente faz hoje em dia, a gente está gerando dados. O que o cientista de dados faz? Cientista de dados é um cara que tenta pegar esses grandes volumes de dados, que a gente chama de Big Data, né, dados grandes, e extrair dali informações relevantes para a tomada de decisão. Para uma empresa poder, por exemplo, decidir quando que ela deve contratar, em que área ela deve contratar, que tipo de empreendimento ela deveria fazer, que tipo de investimento ela deveria fazer. Essas análises de grandes volumes de dados ajudam, por exemplo, a concluir esse tipo de coisa. O CRM, que eu tinha falado agora há pouco para vocês, lá no e-commerce, né? Você poderia gostar de comprar isso, quem comprou isso, comprou aquilo. É um exemplo de ciência de dados, embora numa escala menor. Esse tipo de profissional, hoje em dia, ele é muito requisitado. E, enfim, quem atua com ciência de dados são pessoas formadas na área de TI, mas que também tenham sólidos conhecimentos matemáticos e estatísticos. Então, a gente está dentro. A quinta profissão ó, dessa pesquisa era o desenvolvedor de aplicativos e engenheiro de software. Então, aplicativos móveis. Gente, hoje em dia, né, as pesquisas indicam que 75% da população mundial
já tem acesso à computação móvel. No Brasil, por exemplo, o número de smartphones ativos é praticamente o mesmo número da população brasileira. É como se eu tivesse um smartphone por pessoa. Claro que a gente sabe que não são todos que têm, mas tem gente que tem 2, 3. Então, naturalmente, se tanta gente tem acesso a esse tipo de tecnologia, desenvolver software para elas é algo muito em alta. Bom, então vamos lá. Outra pesquisa aqui, ó. Pessoal que gosta de jogos. Afinal de contas, eu sei que uma das grandes motivações de alunos que ingressam no curso, em curso da área de computação, que gostam de jogos, gostariam de trabalhar desenvolvendo jogos, eventualmente. Será que isso é relevante? Ó, essa pesquisa aqui diz que sim, ó. 10 profissões que devem bombar em 2018. Isso aqui não estava considerando só cenário Brasil, não, tá, gente? Isso aqui era cenário global. Então, olha só, nessa pesquisa, quem estava no topo aqui, ó, desenvolvimento de jogos eletrônicos. Ah, professor, no Brasil essa área é tão relevante assim hoje? Ainda não, porque o Brasil não tem tradição ainda de desenvolvimento desse tipo de coisa, exportação, embora já existam muitas empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil, se a gente for comparar aí com 5 anos atrás, né? Muitas empresas de jogos independentes, lançando aí para tudo quanto é plataforma que vocês imaginarem. Ó, desenvolvedor para web também, desenvolvendo páginas, né, sites, ferramentas dinâmicas que rodam dentro de um navegador, browser. Isso é super relevante, mas observem só, ó, cada vez mais é necessário que essas pessoas consigam construir ferramentas para web que sejam adaptáveis a dispositivos móveis, que é o que a gente chama de soluções responsivas, porque boa parte do acesso à internet no mundo hoje vem por meio desses dispositivos. Certo? Ah lá, então vamos pegar agora para analisar essa outra pesquisa, que essa vai falar um pouco de salário, para vocês terem uma noção. Isso é legal da gente saber também. Então, ó, 15 dos 50 melhores empregos dos Estados Unidos em 2018. A fonte está aqui, depois vocês podem olhar lá. Mas essa pesquisa, ela levou em consideração ganho financeiro, satisfação no emprego e vagas em aberto. E, novamente, não era uma pesquisa só para TI, mas entre os 50 melhores empregos do mundo, 15 eram da área de TI em 2018. É bastante. Vamos dar uma olhada em alguns, tá? Não vou detalhar todos, não. Mas olha que interessante, quem está no topo dessa pesquisa aqui, ó, o mesmo que estava numa das pesquisas que eu mostrei anteriormente, o Data Science, né? Cientista de dados. Olha que legal, pra vocês terem uma noção de salário. Isso aqui não é mês, não, tá, gente? Se fosse mês, eu já tinha ido para lá. Mas ainda assim, é muito. Salário anual, em dólar, isso aqui. Então, um cientista de dados ganha, em média, 110 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Pô, nada mal, né? Vamos pegar alguns outros aqui, ó. O desenvolvedor para dispositivos móveis. Aplicativo para celular, tablet, que eu tinha falado agora há pouco. Olha lá, ó. 90 mil dólares por ano. Se a gente for fazer a conversão do câmbio, é bem interessante. E vários outros, ó, desenvolvedor de front-end, que é, no caso aqui, o engenheiro de front-end, né? Front-end é tela. É o cara que projeta as interfaces gráficas, eventualmente, de um software. Ah lá, ó, profissional que ganha bem, engenheiro de software, engenheiro de hardware, ah lá, ó, que são referentes a cursos que a gente tinha visto agora há pouco. Não vou detalhar todos, não, estou só passando por alto para vocês terem uma noção. Administrador de banco de dados, o engenheiro de dados, que é o cara que trabalha junto com o cientista de dados, preparando a base de dados que vai ser minerada, estruturando ela, né? É um profissional muito relevante. E por aí vai, ó, o analista de sistemas, o cara que trabalha com BI, né? Business Intelligence, que tem relação também com essa questão de você pegar um volume de dados e extrair dali padrões que te ajudam a tomar decisões, né? Enfim, muitas opções, como vocês podem ver, com salários atrativos e entre os melhores empregos da atualidade. A gente pega uma realidade mais aqui de Portugal, ó. Professor, não aguento o Brasil mais, estou doido para ir para fora, mas não sei falar inglês. Portugal é uma boa opção. Será que lá tem coisas interessantes para a área de tecnologia? Enfim, essa pesquisa aí diz que sim, como eu estou falando, como eu estou mostrando para vocês. Mas não, professor, eu não vou sair do Brasil. Eu vou ficar aqui, eu vou fazer
minha graduação, vou me formar e vou trabalhar por aqui mesmo. No Brasil é uma boa opção? É o que eu vou mostrar agora para vocês, ó, por meio dessa pesquisa. Ó. 14 cargos de TI que estarão em alta em 2018, com salários que podem chegar a 40 mil reais. Então, vamos lá olhar isso aqui de forma realista, tá? Porque também significa que todo mundo vai sair ganhando 40 mil reais, não. Depois vocês vão poder olhar esse material com mais calma, mas eu vou destacar alguns pontos dele aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar um cargo que realmente poderia chegar aos 40 mil reais. Ó, diretor de TI. Em 2018, teria salário entre 27 e 40 mil reais, que era um aumento em torno de 5% em relação à média salarial de 2017. Beleza, nada mal esse salário, mas aí vamos pensar de forma realista. Professor, eu recém-formado, vou poder trabalhar como diretor de TI? Não, praticamente impossível. Por quê? Se a gente for pensar numa hierarquia de cargos, né, para você chegar a um cargo de diretor de TI, naturalmente você teve que trabalhar em cargos menores antes. Foi sendo promovido, foi ganhando experiência, em algum momento você vai chegar ali. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo aqui mais próximo da realidade. Professor, me mostra um exemplo de emprego que eu poderia ter imediatamente após a minha formação, meu primeiro emprego. Isso aqui é um exemplo ó, de uma possibilidade. Nessa lista teria outros, que é o desenvolvedor de aplicativos para dispositivos móveis, né? Olha lá, uma média salarial em 2018 entre 6 mil e 11 mil reais. Ô, gente, para um primeiro salário de um recém-formado não é nada mal não, né? Não é bem interessante? Lembrando que esses caras eles são buscados a tapa aí no mercado. Aqui no DPI mesmo, a gente tem uma empresa que está prestes a fechar contrato conosco, vindo se instalar dentro do espaço físico do DPI, trazendo cerca de 15 profissionais para ficarem por aqui. E o objetivo deles é o quê? Recrutar profissional direto na fonte, contratar os nossos alunos, porque eles são extremamente disputados. Eu sempre falo para os alunos do curso, gente, quando vocês estiverem próximos a se formar, não é só formando, não. Vão começar a aparecer as oportunidades de emprego. Às vezes, pode ser que você não tenha o emprego dos seus sonhos imediatamente. Mas desempregado na nossa área não fica, mas não fica mesmo. Igual outras áreas acontecem porque são extremamente saturadas de profissionais. Isso é uma grande vantagem para a gente. Certo? Então aqui depois vocês podem ver essa tabelinha com calma, tá? Eu não vou detalhar todos, mas tem vários possíveis cargos da nossa área e as suas faixas salariais. Dá para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza aí, de quanto eu poderia ganhar ou não, tá? Mas novamente, vamos pensar de forma realista, tá? Vamos pegar esses 6 mil reais aqui. Professor, se eu for me formar agora, vou começar a trabalhar numa empresa aqui de Viçosa, desenvolvendo aplicativos para dispositivos móveis. Eu vou ter um salário inicial de 6 mil reais? Provavelmente não. Isso aqui são salários que provavelmente você ganharia em empresas sediadas em capitais. Mas, aí a gente tem que levar em consideração aquele outro aspecto que eu tinha falado, qualidade de vida. Dinheiro não é tudo. Às vezes, você ganhar 6 mil reais no Rio, o seu rendimento líquido, digamos assim, que lá você vai gastar mais, né? Ele é menor do que, de repente, se você estivesse ganhando 4 em Viçosa. Porque aqui o custo de vida é menor. Então, tem vários aspectos, né, a serem levados em consideração. É bom a gente enfatizar isso daí. Muito bem, pessoal. Então, agora eu quero falar com vocês um pouquinho especificamente sobre o curso de Ciência da Computação da UFV, que é o nosso curso aqui. Nosso curso, às vezes a gente acha que ele é novo, né? Afinal de contas, a UFV, ela tem muita tradição na área de agrárias, né? A agronomia, veterinária, zootecnia, por aí vai. E às vezes exatas a gente acha que são coisas muito novas por aqui. Mas não é não, ó. Vocês podem ver o nosso curso, ele vai completar 34 anos agora em 2020. Esse é o logotipo quando ele completou 30 anos em 2016. Então já é um curso bem tradicional. E eu vou falar um pouco sobre ele com vocês a partir de agora, tá? Esse vídeo
depois eu recomendo que vocês assistam. Depois que acabar a aula, vai ficar o link aí do YouTube, vocês podem assistir. É um vídeo que apresenta um pouco, um vídeo institucional, né? Que apresenta um pouco o nosso curso, vale a pena. Eu vou me ater a outras coisas aqui nesse momento. Indicadores de qualidade. Afinal de contas, o que acontece? Poxa, ciência da computação tem um monte aí pelo Brasil. Por que de repente a gente tem que exaltar o curso de ciência da computação da UFV, que é o curso onde vocês estão, e se Deus quiser, daqui a pouco aí, alguns anos, vão se formar, né? O que o nosso curso aqui tem para apresentar do ponto de vista de qualidade? Tem vários tipos de indicadores de qualidade. O que eu acho mais importante de todos eles é esse cara aqui, ó, o ENAD. O que é o ENAD? O ENAD, pessoal, é uma prova trienal, né? Ela acontece a cada 3 anos. Todos os cursos, não só da computação, realizam o ENAD. Quem que faz o ENAD? Basicamente, os alunos que estão para se formar no ano que o ENAD é realizado naquele curso, têm que fazer uma prova específica sobre os conhecimentos daquela área de atuação. Ou seja, os alunos da ciência da computação que estiverem para se formar no ano que o ENAD da área dele é feito, vai fazer uma prova de ciência da computação. Quanto melhor for o rendimento daqueles alunos, melhor é a avaliação do curso no ENAD. E ele é avaliado em conceitos, que começa de 1 e vai até 5, que é o máximo. Certo? Concorda comigo que se os alunos de um curso estão indo, se os alunos de um curso que estão na porta do mercado para se formar estão indo muito bem numa prova, é sinal que aquele curso alcançou o objetivo dele de ensinar com maestria aquela área de atuação? Então, o ENAD ele serve para isso. E como é que foi o ENAD aí para a computação ao longo dos anos? Primeira vez que o ENAD foi aplicado para a computação foi em 2005. Desde então, ele vem sendo aplicado a cada 3 anos. Teríamos ENAD esse ano, 2020. Só que devido à pandemia, não vai ter ENAD esse ano para ninguém, mas teria prova de ENAD para ciência da computação agora. Basicamente, gente, o curso de ciência da computação da UFV obteve conceito 5 no ENAD em todos os anos que ele foi realizado. Todos os anos. Para vocês terem uma ideia, além do curso de ciência da computação da UFV, só o curso de ciência da computação da UFMG e o da Federal do Rio Grande do Sul conseguiu tal feito. Vamos destacar que dentre todos esses 3 aqui, a UFV é o único de uma cidade do interior. Os outros são de capitais. Então aqui a gente consegue, numa cidade com baixo custo de vida, né, ter um ensino de excelência equiparável a instituições aí até mais tradicionais. Atualmente, o curso da UFV é o 3º melhor de Minas Gerais e o 10º melhor do Brasil. A caráter de curiosidade, o melhor de Minas Gerais é o da UFMG e ele também é o melhor do Brasil. Bom, o curso ele surgiu em 1986 como bacharelado em informática e ele tinha uma entrada anual de 25 vagas. No ano 2000, o curso ele só mudou de nome. Não foi a criação de um curso novo. O curso de bacharelado em informática transformou-se em bacharelado em ciência da computação, porque as diretrizes curriculares nacionais da área da computação mudaram e a nomenclatura dos cursos tiveram que mudar também. Mas o curso ele é o mesmo desde então. Assim, não exatamente o mesmo, porque o curso ele evolui, né? A matriz curricular vai sendo modificada, mas enfim. É um curso com 34 anos, basicamente. E quando ele mudou de nome no ano 2000, ele passou a ter uma entrada anual de 40 alunos, 40 vagas, e é assim até hoje. Para vocês terem uma noção aqui, ó, eu estou apresentando alguns dados do SISU nos últimos anos. Eu não tenho o SISU de 2020, mas dá para ter uma ideia, ó, da pontuação mínima para ingressar no curso de Ciência da Computação da UFV em cada um dos grupos do Enem. Confesso que eu não me lembro de cabeça o significado de cada um dos 9 grupos, mas para quem já fez o Enem sabe que tem o grupo com cota para... Tem vários tipos de grupos com cotas, né? Depende do tipo de cota, tem ampla concorrência, então isso é distribuído entre os vários grupos. Aqui está a pontuação mínima para ingresso no nosso curso em cada um dos grupos, nesses anos anteriores aí.
Com relação ao histórico do curso, isso aqui é bem legal de mostrar para vocês, ó. Esse gráfico mostra todos os formandos do curso da história, quantidade de formações que a gente teve. A primeira turma que se formou foi em 89, né? Tinha 3 formandos formando. E aí isso veio flutuando ao longo dos anos. Como vocês podem ver, você pode pensar, poxa, mas entram 40, por que não formam 40 por ano? Gente, estamos na área de exatas, né? Então, como todo curso da área de exatas, a gente sofre com alguns probleminhas de evasão, isso é normal, tá? Mas, enfim, é um curso que entrega qualidade extrema. Esses alunos que se formam são absorvidos pelo mercado quase que imediatamente. Ok? Bom, um histórico interessante aqui para vocês a respeito da coordenação de curso. O curso tem 34 anos e eu sou o 6º coordenador da história do curso. Então, o curso não teve tantos coordenadores assim. Aqui tem história de todo mundo que já coordenou desde então. Tem professores que até já se aposentaram, tipo o professor Leaci, ele se aposentou no ano passado, mas outros professores ainda estão por aí, vocês vão ter oportunidade de ter aulas com eles. Alguns vão até dar palestra na disciplina ao longo do semestre. Então, eu estou coordenador desde agosto de 2017 e assim eu vou permanecer até agosto de 2021. Normalmente, os coordenadores ficam em torno de 4 anos na coordenação. O nosso curso, ele tem uma duração mínima de 4 anos e tem uma duração máxima de 6 anos e meio. Isso significa, então, o seguinte: é impossível, pela própria matriz curricular, você se formar em menos de 4 anos, né? E com mais de 6 anos e meio, se você der 6 anos e meio e não conseguiu formar, você é desligado do curso. Beleza. Então, ó, o curso ele tem uma carga horária total de 3.200 horas, sendo que elas são distribuídas entre 2.430 de disciplinas optativas. Dentro dessas 2.430, 360 horas são de projeto final, então aqui a gente não soma, tá? Isso está dentro disso. E disciplinas optativas, o curso tem uma carga horária de 770 horas. É em torno de 75% do curso obrigatório, 25% optativo. Então, o aluno tem uma flexibilidade grande até na formação dele, para exercitar aquilo que eu falei no início da aula de hoje. Trazendo para números, são 36 disciplinas obrigatórias, e se o aluno quiser completar a carga horária de optativa dele só com disciplina, tá? Daria em torno de 13 disciplinas optativas, considerando que ele tem mais ou menos 60 opções. Então, tem uma flexibilidade grande. Mas optativa o aluno não vai fazer no nosso curso só por meio de disciplina, ele tem algumas opções. Ó, uma delas é a carga horária livre. Nosso curso tem uma carga horária livre de 210 horas. O que significa isso? Uma vez que o aluno ingressou no curso de ciência da computação, se tornou aluno do curso agora. Se ele quiser puxar uma disciplina lá da comunicação de fotografia, né? Se ele quiser puxar uma disciplina lá da dança, de alguma coisa, enfim. Embora eu estou pegando exemplos bem exóticos, mas ele poderia, né? Uma vez que ele já é aluno do curso, essas disciplinas, naturalmente, elas não são optativas do curso, né? Disciplina de fotografia não é optativa, dança não é, mas ela é facultativa. O aluno pode cursar qualquer disciplina da universidade se tiver vaga e ele quiser. O aluno tem 210 horas de carga horária livre, ou seja, qualquer disciplina facultativa que o aluno cursar enquanto aluno do curso Ciência da Computação, dentro de um limite de 210 horas, ela é automaticamente contada como optativa. Dessas 770 horas, 210 pode ser de disciplina facultativa, feita depois que o aluno entrou no curso. Certo? Tem a possibilidade, obviamente, do aluno que já fez disciplinas anteriormente, que seriam facultativas para o curso, abrir processo para aproveitamento dessas disciplinas. Mas existe a chance também de nem todos esses processos serem aceitos, e aí ele não aproveitar todas. Agora, uma vez que ele já é aluno do curso, não tem processo. Dentro de um limite de 210 horas, o que ele fizer de facultativa vai contar para optativa. Ok? É assim que funciona.
Bom, além disso, a gente tem atividades complementares. Durante o curso, o aluno ele faz algumas outras atividades. Ele faz estágio, ele faz iniciação científica, ele pode publicar um artigo, ele pode organizar um evento, ele pode participar de um curso, de um congresso, ministrar um curso, enfim, uma série de atividades que vão compor ali o currículo daquele aluno. E a gente chama isso de atividades complementares. Então, dentro de um limite de 240 horas, o aluno pode aproveitar essas atividades e abater da carga horária de optativa do curso. Claro que existem regras de conversão, que depois vocês podem olhar no projeto pedagógico do curso, tem isso no site do curso. O aproveitamento das atividades não é 1 para 1. Por exemplo, quando o aluno participa de eventos, o evento pode ter tido 300 horas de duração, mas para cada evento tem um limite de 10 horas a ser aproveitado. Certo? Quando o aluno faz iniciação científica, na verdade, quando ele faz estágio, vamos supor que o aluno fez 600 horas de estágio, mas é aproveitado 10% daquelas horas de estágio dele. Tem regras de conversão, tá? Mas uma vez convertidas essas horas, ele consegue aproveitar um limite de 240. Somando aqui então, ó, veja só, a gente tem 450 horas, né? Ou seja, dessas 770 horas de disciplinas optativas, 450 podem ser cumpridas de outra forma, sem ser por meio de disciplina optativa especificamente. Então, tem uma flexibilidade de formação grande aí para vocês. Caminhando para a gente fechar a nossa aula, eu vou falar brevemente para vocês sobre algumas disciplinas que o nosso curso tem. E eu não vou detalhar essas disciplinas, até porque ao longo do semestre vocês terão palestras diárias de boa parte delas, né? Onde cada professor vem aqui detalhar um pouquinho mais sobre a área de atuação dele. Então eu agrupei essas disciplinas e vou tentar falar, assim, o que é obrigatória e o que é optativa dentro desses grupos, tá? Então, ó, entre disciplinas da área de redes, aplicativos, aqui a gente tem ó, a disciplina de redes, que é obrigatória, programação concorrente, que é obrigatória. Professor, o que é programação concorrente? Quando o professor Vitor vier dar palestra para vocês, ele vai falar, tá bom? Desenvolvimento para web é obrigatória, desenvolvimento mobile é optativa, é até comigo, é uma das minhas áreas de atuação. Para quem gosta de jogos, ó, tem várias disciplinas que têm relação com o desenvolvimento de jogos, direto ou indiretamente. Ó, computação gráfica é optativa, desenvolvimento digitais de jogos também é optativo, e processamento digital de imagens também é optativo. Todas elas optativas, mas essa primeira e a terceira são ofertadas com uma frequência grande. Processamento digital de imagens tem até uma palestra dessa área na disciplina de Introdução à Ciência da Computação. O professor Marcos Henrique vai falar com vocês sobre isso. Ó, sobre inteligência artificial, tem uma disciplina obrigatória de IA, tem disciplina optativa de bioinformática, disciplina optativa de mineração de dados. Quanto a técnicas de computação, a gente tem aqui uma série de disciplinas de programação mesmo, né? Programação 1, programação 2, estrutura de dados, que é uma espécie de programação 3, né? E projeto e análise de algoritmos. Todas elas são disciplinas obrigatórias. Quanto a software básico, né? Quando a gente fala de software básico, a gente está falando de desenvolvimento de software de um nível mais baixo. Eu não estou falando baixo de qualidade, não. Estou falando nível baixo porque são softwares que estão muito mais próximos do hardware, né? Da parte física do computador. Então vocês têm aqui, ó, introdução aos sistemas lógicos, que alguns devem estar até cursando, é uma disciplina obrigatória do primeiro período. Organização de computadores, arquitetura de computadores, todas essas disciplinas que vão falar ou de software muito próximo do hardware ou especificamente de hardware, tá? São todas obrigatórias. Ó, sistemas operacionais, compiladores, todas obrigatórias. De desenvolvimento, temos aqui, ó, banco de dados 1, engenharia de software 1, ambas obrigatórias. Banco de dados 2, engenharia de software 2, ambas optativas.
Inclusive, as disciplinas de engenharia de software são comigo, porque é uma das minhas áreas de atuação. Ó, obviamente a gente vai precisar de ter algum embasamento matemático para muitas dessas coisas funcionarem. Então tem uma série de disciplinas obrigatórias do curso na área de matemática, que eu estou citando algumas. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, GAAL, que é geometria analítica e álgebra linear, introdução à álgebra, né? Cálculo numérico, matemática discreta. Todas obrigatórias. E muito mais coisa, tá, gente? Eu não estou listando todas as disciplinas, mas a gente tem disciplina de sistemas de informação obrigatória, pesquisa operacional obrigatória, linguagem de programação obrigatória, autômatos, grafos, tudo isso obrigatório. Algumas outras complementares, ó. A gente tem disciplina de inglês instrumental, afinal de contas, ter um conhecimento, pelo menos de leitura em inglês, é essencial na área de computação, porque tudo de mais novo sai em inglês mesmo. Tem uma disciplina obrigatória de estatística, computação experimental também é obrigatória, metodologia de pesquisa obrigatório, seminários e TCC, projeto final, tudo obrigatório, e uma série de disciplinas optativas. Aí você deve estar pensando, professor, você não falou nada de física. Tem disciplina de física no curso, não? Tinha. Com a reformulação da matriz curricular do curso, que começou agora em 2020, todas as disciplinas de física que eram obrigatórias do curso se tornaram disciplinas optativas, porque pelas diretrizes curriculares nacionais, né, as DCNs, o único curso dentre todos aqueles que eu listei no início da aula que tem as disciplinas de física como obrigatórias é o curso de engenharia da computação. O curso de ciência da computação não tem a obrigatoriedade de ter em sua matriz as disciplinas de física como obrigatórias, elas são complementares. Tem curso que possui elas como obrigatórias ainda, mas o nosso não tem mais. Ok? Bom, para a gente caminhar para fechar aqui, porque eu não quero atrasar muito, falando só um pouquinho sobre a nossa infraestrutura. O departamento de informática hoje ele tem 18 professores, vocês vão poder conhecer grande parte deles aqui na disciplina já com as palestras. A gente oferece, além das disciplinas do curso Ciência da Computação, algumas disciplinas de massa, né, para as engenharias, né? A INFCEM é um exemplo delas, eu mesmo atuo nessa disciplina de vez em quando. O nosso departamento ele também possui programa de pós-graduação, então aqui a gente tem tanto mestrado quanto doutorado e lato sensu. Então quem formar na graduação aqui e tiver intenção de continuar estudando na área, tem opção de continuar estudando até aqui mesmo no departamento. A gente contempla todas as esferas. Depois vocês vão poder assistir esse vídeo, que é como se fosse um passeio guiado pelas principais partes da infraestrutura do DPI, tá? O link fica aí para vocês assistirem no YouTube, e basicamente é o que todo calouro tem acesso na universidade. A gente tem a biblioteca central da UFV, pelo menos, né? Normalmente tem, quando não tem pandemia, né? A gente pode lá acessar todo o material. Existem algumas bibliotecas setoriais, como a do próprio CCE. A gente tem vários pavilhões de aula, né? Tem algumas salas de aula no prédio do CCE mesmo, e uma infinidade de laboratórios para as nossas aulas práticas, com computadores com Windows, Linux, alguns mais modernos, outros nem tanto. O curso possui uma empresa júnior bem interessante, que é uma possibilidade para vocês ao longo da graduação. Tem até uma palestra da empresa júnior dentro da disciplina, depois vocês podem ver lá no cronograma, e a gente costuma ter convênio com empresas. As empresas às vezes vêm recrutar alunos aqui, às vezes a gente desenvolve dentro de disciplinas, projetos em parcerias com empresas. Então a vivência profissional ela começa aqui na graduação desde o estudo mesmo. Vocês vão ter oportunidade de vivenciar isso antes de se formarem, tá? Vou deixar alguns links importantes para a gente fechar a aula de hoje. Recomendo que depois vocês acessem. Site do Departamento de Informática, lá tem todas as informações a respeito do DPI. O site do curso, né, é muito importante que vocês acessem lá. Aqui vocês vão poder ver a matriz curricular completa, como é que funciona a questão das atividades complementares, aquela conversão de horas, né? Como é que é o projeto pedagógico do curso, quem que dá aula de quê, enfim, uma seção bem interessante sobre os egressos do curso.
Muita coisa que eu apresentei hoje está com um pouco mais de detalhes lá no site, tá? O site do Registro Escolar, recomendo que vocês acessem depois, até porque aqui a gente tem acesso ao catálogo da graduação, com todas as disciplinas de todos os cursos, inclusive o nosso. A gente tem o regime didático, que são as regras da universidade, e a gente vai abordar um pouco sobre ele na próxima aula, que embora assíncrona tem isso como tema, né? Depois vocês vão fazer um estudo dirigido, inclusive também sobre o regime didático, então é importante saber onde ele está, para vocês poderem acessar e ler ele depois. Calendário escolar também sempre fica aqui, com as datas mais importantes do período, beleza? Então, até quando que eu posso abrir processo de tal característica, quando que começa o período, quando que acaba, quando que tem feriado, sempre está definido aí no calendário escolar no registro. E lá no site do curso de Ciência da Computação, eu voltei aqui, ó, eu estou dando um destaque para a lista de alunos. Caso algum de vocês ainda não tenha ingressado na lista de alunos, lista de e-mail, recomendo que façam depois. Clicando nesse link lá no site, tem todo o passo a passo de como fazer. Essa é uma lista onde a gente divulga com muita frequência questões a respeito do curso e oportunidades profissionais, oportunidades de iniciação científica, de estágio, de emprego. Então, quem não está na lista está perdendo oportunidade. Tá bom? Bom, Sapiens eu imagino que vocês já conheçam, mas como é uma disciplina de calouros, eu estou falando rapidamente dele. É uma ferramenta que vocês vão usar em toda a vida acadêmica de vocês para ver as notas que vocês receberam, as faltas. Aqui vocês também vão fazer acerto de matrícula. É um sistema de gestão acadêmica que vocês vão usar aí por muito tempo. O PVANet é o ambiente virtual de aprendizado da UFV principal. No nosso caso, no nosso período remoto, eu estou usando o Google Classroom, que é o equivalente a ele, mas tem um link para o Google Classroom lá no PVANet da disciplina, tá? Então, se alguém quiser olhar lá depois, mas a gente está concentrando por aqui. E existem alguns aplicativos da universidade. Como vocês podem ver, tem o aplicativo FV Mobile. Hoje em dia ele é só para Android, mas deve ter versão para iPhone mais para frente. Então aqui você tem Sapiens, você tem PVANet, RU, entre outras coisas que depois vocês podem olhar com calma. Foi desenvolvido inicialmente por alunos do curso, num projeto que eu coordenei junto com a DTI. Hoje já não tem relação com o curso mais, é a DTI que toma conta. A mesma coisa aconteceu com o FV Eventos, um aplicativo que começou aqui. Na verdade, a gestão ainda está no nosso laboratório, mas foi feito por alunos. Tudo que a universidade faz aí, realiza. Agora ela não faz nada, porque é tudo à distância, né? Mas quando a gente tem eventos físicos, presenciais, eles são divulgados nessa plataforma, vocês podem ver depois. Tem para iPhone também, não é só para Android. E, galera, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês gostem da disciplina. Qualquer dúvida que tiverem ao longo aí das aulas assíncronas, não deixem de me enviar lá pelo Google Classroom, que eu tento esclarecer para vocês. Tá bom? Um abração para vocês. Valeu!